Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, sejam bem-vindos. Se você não conhece o programa, nós aqui abordamos diversas questões do Livro dos Espíritos. Estamos fazendo um estudo desde o início, desde a introdução. Então você pode encontrar nos programas anteriores diversas perguntas para que você conheça melhor todas essas belas questões, todas essas questões interessantes do Livro dos Espíritos. E nós estamos abordando, falando sobre as ocupações, as missões dos espíritos. Será que eles têm missões? O que ocorre com o espírito depois do desencarne, no tempo que ele fica, naquilo que a gente chama de erraticidade? Então ele fica lá no plano espiritual. Será que a ele é designada algum tipo de missão, seja no plano espiritual, seja no plano material? Então tudo isso nós estamos comentando com vocês e hoje daremos continuidade a esse tema, um tema que vai trazer assuntos, perguntas de Kardec que são muito interessantes. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salwan Godoy, com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É sempre muito agradável falar de uma obra como o Livro dos Espíritos, principalmente no momento em que nós estamos, porque é um momento de reflexões mais profundas, de angústias, de lutas, de desafios, e é quando você tem como se fosse uma tábua de salvação ou um barco que vai te socorrer quando o navio afunda. Então tudo isso te dá mais tranquilidade, te dá mais confiança em você mesmo, e você pode enfrentar a tempestade sem ter dúvida nenhuma de que você foi feito para vencê-la. Basta que você saiba como fazer isto. Ao invés de se entregar ao tormento, ao torvelinho, à confusão, você pode usar estas ferramentas que o Livro dos Espíritos nos apresenta para estar em contato com os bons espíritos, para pedir interiormente a orientação, como você pode estar recebendo intuições, como você pode estar atento contra seus próprios defeitos. Tudo isso a doutrina espírita nos ensina. E é aí que nós entramos com a beleza desta obra, que é a primeira de muitas outras que Kardec publica e que vai estar sempre em nosso pensamento, em nossas cogitações diárias. Porque ele não é um livro para você ler e pôr na prateleira. É um livro para você ir consultando, como eu estou fazendo com ele aqui, enquanto a Solange estava fazendo a abertura. Tem muitas questões sobre muitos assuntos. Como nós estamos seguindo, aí a Solange está mostrando, ó, esse é o meu pequenininho, o filhinho. É o filhinho desse aqui, ó. Esse daqui é o pai, esse aqui é o filhinho. O ID também fez a edição de bolso. Obrigado, Solange. A edição de bolso. Põe aqui na geral pra gente. A edição de bolso faz com que você possa levar na bolsa, possa ter no porta-luva do seu carro, na cabeceira da sua cama, para você ir de vez em quando consultando, não é mesmo? E nós vamos continuar justamente para terminarmos o trecho que vai falar sobre a ocupação e missão dos espíritos, não é mesmo, Sô? É isso mesmo. Vamos entrar nos slides, então, para a gente já ir conversando com vocês. Você vai ver aí pela última vez esse slide inicial, que é o primeiro slide, com as imagens inspiradoras para entendermos como os espíritos atuam sobre nós. Aí você vê, desde a formação das galáxias, a mão divina está cuidando, até mesmo naquilo que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo, chama cocriação em plano maior, a mão criando galáxias, e a cocriação em plano menor, os encarnados trabalhando, tentando manter essa ponte com a vida espiritual, vendo como os espíritos atuam, ajudando nas nossas dúvidas, nos nossos desafios. Então, aí estão essas lembranças. E, como nós dissemos, vai ser a última vez. Por quê? Porque este evento vai ser finalizado hoje. Isso mesmo. Vamos então para o primeiro tema. Aí está a pergunta 582, Solange. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Missão, não é? Ocupações e missões dos espíritos. Agora Kardec está querendo saber, o fato em si de colocar outros seres na Terra, você como pai, no sentido de ser um dos que coopera na gestação, isso é uma missão? E obviamente tanto a paternidade quanto a maternidade se incluiriam nesse mesmo ambiente, nessa mesma indagação. Isso é uma missão?
Vamos ver, porque isso toca a todos nós, né? Vamos ver aí a pergunta e agora a resposta. É, sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que se pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Nessa primeira parte, nós já estamos vendo que Kardec está recebendo dos espíritos a informação que é fundamental. A maternidade, a paternidade correspondem a missões. E cada um é responsável por encaminhar aqueles seres que não foram eles quem criaram. Pai e mãe não criam o espírito do filho, apenas fornecem o arcabouço, a estrutura biológica para que o espírito do filho possa vesti-la. Mas o espírito do filho é um espírito indestrutível, é um espírito que vai viver eternamente, e ele está sob os cuidados daquelas duas criaturas para receber delas amor, orientação, desvelo, proteção. Tanto é que ele diz, o Senhor possibilita que os filhos venham aos pais num estado de bastante fragilidade, de bastante dependência, para infundir no coração daqueles que os geraram um sentimento de bondade, de carinho, de desejo de proteger, ou seja, de estimular no instinto materno ou no instinto paterno um nobre sentimento. Então, isto é fundamental. Põe de novo esse mesmo slide, a primeira parte. Aí vocês estão vendo. Deus facilitou o caminho para a criação. Dirigir na estrada do bem é o dever dos pais para com aqueles filhos que estão sob sua tutela. E para que isso aconteça de forma mais assim emocionante, deu ao filho uma organização frágil e delicada, que permite que ele se torne acessível a todas as impressões, a todos os bons exemplos, a tudo aquilo que os pais podem falar para ele. E isso é muito importante. Fala, Solange. Eu queria lembrar que quando também o espírito vai reencarnar, a gente sabe que ele passa por um período de torpor, ou seja, ele começa a ter aquela noção do que ele era, do que ele começa a ter isso mais obnubilado. E conforme depois que ele nasce, às vezes alguns espíritos eles trazem um pouco dessa recordação do que foram, mas normalmente quando ele está muito novinho, ele vem com essa facilidade de ser moldado pelos pais, porque ele não traz aquela característica da sua personalidade tão viva, tão presente no seu espírito ali, tão marcante. Então, como o Livro dos Espíritos diz, que ele vem, além ele tem essa organização que é frágil, né, materialmente falando, frágil, delicada, e que também vai tornar esse espírito acessível a essas impressões que os pais vão, de uma certa forma, moldar essa criatura. Imagine você quando você vai fabricar pão. Quando você fabrica pão, ou mesmo quando você vai fazer macarrão, você cria todo aquele ambiente que é o ambiente da massa, massa fresca. A massa fresca, você modela, você deixa ela do jeito que você quer. Se é pão, você dá um formato que pode fazer trança, pode fazer pão francês, pode fazer pão italiano, pão redondo, pão bisnaga. Você pode fazer o que você quiser. Se você vai fazer macarrão, você faz o macarrão de um monte de jeitos, né? Você tem macarrão talharine, você tem aquele fininho que é o espaguete, você tem outros tipos de macarrão com outros contornos, parafuso. Agora espera endurecer. Tenta mudar a forma do pão depois que ele foi pro forno e ele endureceu. Tenta mudar a cara do... eu não gostei desse espaguete aqui, eu vou fazer ele virar um talharine. Eu vou pegar uma marretinha, vou amassar ele para ele ficar chatinho. Ele não muda. Por quê? Porque o tempo passou, a massa secou e agora a mudança já não dá mais para acontecer. Então isso que a Solange está realçando, que é muito importante, é justamente o que acontece com a criança. O espírito, ele teve por um momento o bloqueio das suas recordações mais profundas dos efeitos de boas e más atitudes de outras vidas. Ele é um espírito adulto. Só que ele está agora
encaixado num corpo de criança com a mente ainda virgem para esta encarnação. Então, é a massa. O pai e a mãe podem modelá-la, podem ajudá-la, podem estimulá-la a que ela cresça em um determinado caminho para determinadas inclinações serem coibidas no passado. Eu sempre me recordo aqui de uma pessoa que me contou que foi numa festa de um domingo na casa de uma família que tinha acabado de receber, né, um bebê. O bebê ainda estava no colo da mãe. E na hora do almoço, o pai ou o avô pegava a chupeta do bebê, mergulhava na cerveja e punha na boquinha da criança, para ele já se acostumar com o gosto da cerveja. Você imagina se esse espírito que reencarnou nesta criança não havia se comprometido no passado com o estado de alcoolismo e agora ele vem para vencer essa ebriedade, essa tendência viciosa que ele carrega no espírito, e quando ele está agora podendo receber uma outra noção, o que acontece? As pessoas responsáveis por educá-lo estão enfiando na garganta dele, ainda bebê, o gosto da cerveja, do álcool. Como é que ele pode vencer isto? É isso que os espíritos estão falando. Então, é uma responsabilidade muito grande você pôr um filho no mundo e criá-lo como se ele fosse um porquinho lá na pocilga, lá no chiqueiro, só para ele engordar. E isso quem vai nos explicar é a sequência da resposta. Nós vamos acompanhar a segunda parte da resposta. Veja só. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazê-las produzir muitos e bons frutos que endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena, e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem. Aqui então está falando que essa responsabilidade dos pais, não é? Existem pais que infelizmente, os espíritos estão dizendo, tem pais que se preocupam mais em arrumar o jardim, endireitar as árvores e fazer com que as árvores produzam, né, no seu jardim, se preocupam mais com as coisas exteriores, com as coisas, né, que não tem tanta importância, do que se preocuparem com a educação dos seus filhos, com a poda dos defeitos, com, né, o ajustar dos defeitos, dos problemas das crianças. Quando você tem um filho e você vê que ele já tem uma determinada tendência, algumas atitudes que não são muito corretas, você nota que ele é mentiroso, ou você nota que ele gosta de enganar as outras crianças, que ele tem algum problema muito ligado a querer brigar, por exemplo, e você não vai podando como quem poda uma árvore e modela, né, está modelando o seu jardim. Se você não faz isso, você está deixando de cumprir com a sua tarefa. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, nos assistindo, se recorda de alguma situação em que você foi tentado a fazer uma coisa que você achava vantajosa, mas você pensou assim, puxa vida, minha mãe nunca me ensinou a ser assim, meu pai nunca falou para eu fazer isto. E então, quando você se recorda daquele ensinamento, ou o que meu pai pensaria de mim se me visse agindo assim, a pessoa se refreia, a pessoa tira o pé do acelerador direto para o abismo e opa, vou parar aqui, não vou fazer, não, porque não foi isso que eles me ensinaram. Para você ver como é importante, mesmo para o adulto, aquilo que na infância lhe foi projetado por aqueles que ele estava dependendo, que ele tinha carinho. Então, é algo que na atualidade, nós vemos aqui o mundo espiritual explicando que os pais estão às vezes mais preocupados em enfeitar os seus filhos do que em educar suas almas. De engordar como se fosse um desses porquinhos que vão depois, leitoizinhos que vão ficar parrudos, como se isso fosse saúde. E esquece de tirar dele toda a graxa feia, aquele toucinho horroroso dos comportamentos inadequados, ou até mesmo estimulam a desenvolverem egoísmo, indiferença, maldade, aquela luta na competição do mundo, achando que é assim que se prepara o espírito do filho para vencer na vida. E mesmo que isso exija que ele perca caráter, que ele perca princípios. Então,
o pai e a mãe, serão responsáveis, e qual vai ser a punição deles? Justamente a de verem o insucesso, o fracasso moral, o sofrimento do filho nesta vida e no plano espiritual por culpa deles. E aí então vão ter que amargar isso como coautores daquela desgraça. André, então, eu lembrei daqui que o próprio... Isso é tão importante que o Evangelho fala sobre isso. Ele traz esse problema dos pais com os filhos já nas causas atuais das aflições. Então, no capítulo 5º do Evangelho, você vai ver, você dá uma lida aqui, eu vou só ler esse trechinho que é bem curtinho. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença. Deixaram se desenvolver neles os germes do orgulho, que é isso que o André está falando. Deixaram se desenvolver neles o germe do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Então nós vemos filhos que não ligam para os pais, filhos que não querem saber de pai, de mãe, que não estão nem aí, como se o pai e a mãe para eles não existisse. Toda essa ingratidão, toda essa postura, muitas vezes já no filho adulto, isso é decorrência de algo que faltou lá no início, faltou na criação dele, quando ele era essa massa fresquinha que podia ter sido moldada de uma forma diferente. Bem, agora nós vamos dar continuidade no slide seguinte, porque Kardec, depois de ter ouvido essa resposta, ele volta a insistir justamente para deixar muito claro como que é a responsabilidade daqueles que estão com essa massa à sua disposição para dar-lhe a forma mais adequada. Vamos ver a pergunta 583 no slide número 5, aí na tela. Se uma criança se torna má, malgrado os desvelos de seus pais, estes são responsáveis? Ou seja, o pai e a mãe fizeram de tudo que é correto. Não é dar tudo, não é fazer todos os caprichos, não é falar sim, não. Os pais tiveram bom senso, os pais tiveram equilíbrio, os pais souberam educar. Porém, se apesar de terem feito isto, o filho, mais adiante, quando está entregue a si mesmo, ele apresenta um comportamento negativo, ele apresenta uma postura que se poderia qualificar de má, se o filho se torna mau, se uma criança crescendo, apesar dos esforços dos pais, não corresponde na prática a tudo aquilo que recebeu de bom dos seus pais, Kardec pergunta, os pais serão responsáveis por esse comportamento do filho, quando eles fizeram tudo para que não fosse desse jeito? É uma pergunta muito justa. Vamos então ver a resposta. Não. Porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais é penosa a tarefa e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-la do mau caminho. Ou seja, eles não são responsáveis pelas escolhas más, desde que eles tenham semeado boas coisas e bons exemplos. Porém, por ser uma criança que tem más inclinações, já se percebe aí que se trata de um espírito pouco evoluído. Um espírito leviano, ou impuro, ou pseudo-sábio, daqueles dos espíritos imperfeitos, lá na pergunta da escala espírita, pergunta 102, 103, 104. Então, por se tratar de um espírito de pouca elevação, naturalmente isso vai custar mais esforço aos pais. E é claro, quanto mais esforço, quanto maior é o desafio, maior será o mérito caso eles consigam afastar aquele espírito de um comportamento extremamente nocivo para ele mesmo e para outras pessoas. Porém, se eles fizeram tudo o que podiam, se eles tiveram paciência, tolerância e repetiram, é trabalhoso. Ter um filho problemático é uma coisa que de verdade exige da emoção paterna e materna um desafio muito grande. Porém, se com tudo isso o filho continuou sendo mau, eles não têm responsabilidade. E isso, se eles conseguirem diminuir o grau de malignidade, de atraso daquele espírito, eles ainda terão mais mérito,
por poderem ter feito isso de uma forma que exigiu deles muito mais do que criar um filho bom, um filho que não dá trabalho, um filho que estuda, um filho que é correto. É mais simples. Agora, isso é importante. Deus faz as coisas corretamente. O filho você pode dizer, eu dei de tudo para o meu filho, ele se tornou uma criatura maldosa. Dar tudo não significa ter educado. Há uma confusão muito grande nesse aspecto. As pessoas se desculpam achando que para ser bom pai ou mãe é preciso fazer o filho ter todas as regalias que ele queira. É preciso atender todos os seus caprichos. E às vezes os próprios filhos jogam isso na cara do pai. Eu fui na casa do meu amigo, o pai dele é mais legal, porque ele pede uma coisa, o pai dá. Essas são coisas que às vezes os pais ficam, ele acha o pai do amigo melhor do que eu. Então eu vou fazer as mesmas coisas para ele gostar de mim. É o seu filho que te educa e não você que educa seu filho? Então você deveria dizer para ele, então faz o seguinte, faz a sua mala e você vai morar lá com eles na próxima semana, tá bem? Se ele é tão bonzinho, você vai lá e vai aprender com eles como que é. Porque o pai é legal, então você curta isto, aproveite. Então é uma maneira muito adulta de você colocar o seu filho no lugar dele. Agora, também terá uma outra forma de você dizer, olha, Deus é justo. Os filhos bons recebem bons pais, mas os filhos que não são tão bons podem receber pais que não sejam tão legais. Então, isso também é uma responsabilidade que está atribuída a você. Você precisa aprender. Então, são maneiras, ao invés de você entrar naquele estado, meu filho não gosta de mim, o que eu faço para recuperar meu filho? Não, aprenda a educá-lo e não deixe que ele te deseduque. Agora, naturalmente, se tudo que você fez é correto e o filho caiu na rebordosa, caiu lá na vida, ele vai ter que ser responsável por isso. Não quer dizer que você não vai sofrer, porque você o ama. Você, pai e mãe, amam seu filho. Porém, você estará isento de qualquer culpa na consciência por você ter desleixado, por você não ter cuidado dele. Agora, logo a seguir, não sei se você quer completar uma coisa. Não, tá perfeito, é isso Só mesmo. já a seguir tem uma outra pergunta que é o inverso. Vamos ver? Kardec pergunta aos espíritos. Olha só, se uma criança resulta um bom sujeito, malgrado a negligência ou os maus exemplos dos pais, estes retiram algum fruto? O que vocês acham, não é? Porque agora o Kardec está invertendo a situação. Uma criança, ele se torna um bom homem, um homem direito, um homem honesto, justo. Só que essa criança não teve os pais que poderia ter tido. Os pais eram negligentes, os pais não estavam nem aí para os filhos, os pais trataram as crianças assim, né? No tapa. Ou deram maus exemplos, os pais eram viciados, os pais bebiam, fumavam, tinham comportamentos imorais. E apesar disso, aquele filho andou corretamente. Ele saiu daquela situação deprimente e se torna uma boa pessoa. Nós temos um amigo que comentou com a gente que ele tinha tudo para ter sido um espírito que seria desviado, porque ele teve uma educação meio complexa quando menino, a mãe era muito problemática, a mãe tomava remédios, ficava completamente fora de si, e deixava as crianças abandonadas ali. O pai, quando brigava, ia embora, ficava 3 dias sem aparecer. Os pais abandonavam as crianças em casa. E a mãe toda dopada, e os 3 filhos em volta dela chorando que não tinham o que comer, não sei o quê. E ele diz, olha, era para eu ter sido algum bandido. Eu e minha irmã tínhamos que ter nascido e sido algum malfeitor, mas felizmente, tá vendo? E os 2 hoje cuidam tanto do pai quanto da mãe. E os 2, pai e mãe, estão velhos. Continuam problemáticos. Exato. Né? Não melhoraram nada. Mas então, e aqui aí? Kardec está perguntando, esses pais, eles se beneficiam, eles retiram algum fruto desses filhos que ficaram bons? E olha só, né? Agora os espíritos dão uma resposta, que é uma resposta para nos forçar ao raciocínio. Se nós já vimos que os pais bons, tendo feito tudo, e o filho se desencaminha, eles não serão culpados pelo desencaminho do filho? O filho será responsável pelos caminhos tortuosos que escolheu, sem que os pais tenham culpa nisto? Imagine agora, os pais são maus,
E os filhos, apesar dos pais não darem bons exemplos, os filhos se apresentam de uma forma digna diante da vida. Os pais têm algum benefício nisso? Eles se beneficiam dessa forma? O que você acha? Olha o que os espíritos responderam a Kardec. Veja só a resposta. Deus é justo. O que significa isso, Solange? Bom, e Deus é justo. Então, caso esses pais fizeram por merecer, por terem filhos assim, então eles vão colher coisas boas. Se não fizeram, se maltrataram as crianças, não fizeram, eles vão colher essa consequência. Agora, nesse exemplo que nós comentamos, não é? Se eles derem essa sorte dos espíritos, dessa criança crescer de uma maneira que se torne um homem bom, essa criança, por ser boa, por ter a índole boa, ela com certeza vai acabar ajudando esse pai ou essa mãe que não deram tanto amor assim a eles. Isso também, dessa forma, eles acabam colhendo também um fruto. Mas veja só. Existe uma justiça divina nisso tudo. Põe aqui para mim. A resposta dos espíritos é clara. Quem semeia, colhe. Se semeou bem, colhe o bem. Se semeou mal, colhe o mal. O filho não... Ninguém pega carona na bondade dos outros. O que a Solange está falando é verdade. Um filho bom vai cuidar dos pais, como é o caso da família que nós citamos agora há pouco. Porém, diante da lei do universo... E geralmente isso não acontece, Quando né? termina a existência e se vai fazer o balanço, aqueles que não semearam não podem colher. Eles não poderão ser... Não, mas olha, meu filho foi um homem de bem. Você foi um bandido, um bêbado, um jogador. Você foi uma mulher indiferente. Mas meu filho foi um homem bom. Mas não foi por causa do seu esforço. Foi porque você, apesar de você, eles foram bons porque eram espíritos melhores. E vocês não aprenderam com eles. Aí está a justiça. A justiça não é punitiva, mas ela é justa, como diz o termo. Ela dá a cada um aquilo que lhe pertence. Então, não adianta nada que a gente sente para esperar os frutos sem termos praticado nada na hora de plantar a árvore. Por isso que a resposta é clara, Deus é justo. Da mesma forma que bons pais não têm culpa dos seus filhos serem maus, por todos os bons exemplos que deram, os maus pais não se beneficiarão com o sucesso espontaneamente conseguido pelos filhos sem base nenhuma naquilo que eles fizeram. Aliás, o filho tem que lutar contra as inclinações que ele teve no lar, não é? Exatamente, é muito mais difícil. O que prova que se esse filho venceu essa batalha, esse filho realmente ele tem já uma índole muito melhor do que a dos pais. Mas ninguém aqui, quer dizer, no plano espiritual o que vale é o mérito. Você vai fazer, você vai colher de acordo com aquilo que você fez. Não tem aquela coisa de dar um jeitinho para mim, me passa na frente, me arruma uma vaga, ou não Sou existe amigo do isso. Sou amigo do fulano, você sabe com quem você está falando, não tem nada disso. Se você fez por merecer, você vai ter a consequência disso. Bom, agora nós vamos para a questão seguinte, a questão 584, no slide 9. Vamos lá. Qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista senão satisfazer sua ambição e que, para atender ao seu objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? Traduz essa pergunta aí, Solange. Qual é a missão? Já que todos os espíritos têm já que os espíritos possuem ocupações, missões, Kardec está fazendo uma pergunta interessante. Qual é a missão daquele conquistador, aquele guerreiro, aquele general que é muito... Isso eu estou dando um exemplo, tá, gente? Aquele general que é muito vaidoso, muito aguerrido, que quer conquistar, mas é porque ele quer ser o dono das coisas, ele quer possuir coisas, então ele quer satisfazer a si mesmo, a sua ambição. Qual é a missão desse conquistador, não é? Que para atingir o seu objetivo, ele não pensa no que ele está destruindo, no que ele está causando, nas calamidades que ele está proporcionando às pessoas e que ele que está arrastando, né? Como diz o texto, arrastando atrás dele. É a natureza dessa missão, né? Ela é uma missão boa, uma missão ruim? Como que os espíritos podem dar a Kardec e a todos nós a visão do que esse cara está fazendo? Ele está fazendo coisas tão ruins, está produzindo tantos males,
ele pode ter nascido com a missão de fazer o mal por causa da sua ambição. Eu quero ser grande, eu quero ser o maior, eu quero ter meu nome escrito na história, e não que eu tenha que matar todo esse bando de gente que está fazendo oposição a mim. Todas estas são circunstâncias históricas. Nós já vimos acontecer na humanidade muita gente em todas as áreas, seja na ciência, seja no militarismo, nas guerras, seja nos governantes, fazerem coisas absurdas para superarem os seus anteriores, os seus antepassados, na glória, na grandeza. Como que se pode entender que natureza tem essa missão? É a pergunta de Kardec. Agora vamos ver o que os espíritos respondem. Ele é, o mais frequentemente, um instrumento do qual Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. E essas calamidades são, algumas vezes, um meio de fazer um povo avançar mais depressa. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos lá uma região insalubre, uma região malsã, uma região ruim que ninguém quer saber dela. Mas observa-se que tem um espírito ambicioso. Ele tem uma casinha ali por perto, mas ele está querendo ampliar o seu território. Ele quer ir mais para longe. Ele quer conquistar uma área que ninguém dá valor. Então, aquilo para ser modificado, se fosse pegar uma pessoa preguiçosa, um espírito acomodado, que fosse nascer naquela casinha, não, puxa vida, eu não quero ficar aqui não, eu vou embora daqui, sabe? Deixa esse Pantanal para a gente fazer um negócio desse terreno aí, é muito ruim. E não adianta botar um cara que tenha essa postura plácida, acomodada. Então, se eles precisam desenvolver determinada região, eles sabem que eles vão precisar de espíritos que têm um certo perfil, que vão ver o desafio, seja pela ambição de aumentar o território, seja para explorar aquela água parada, tirar dali e pegar alguma riqueza que ele acha que está lá embaixo, seja para se mostrar poderoso, depois vender aquele terreno e ficar mais rico. Eles vão colocar um espírito que tenha essa inclinação, vai nascer ali, vai ter essa função, ele é desbravador. Então, colocando esse espírito naquele lugar, quando ele cresce, ele vai ver, nossa, nós estamos numa casinha tão apertada, eu queria plantar mais coisa, mas não tem espaço, só tem esse Pantanal que está aí do lado. Mas vamos dar um jeito, vamos arrancar esses negócios daí, eu vou fazer um jeito de drenar essa água, por que tem esse negócio aí? Vamos deixar, vamos limpar? Aí ele começa a regimentar forças, ele mesmo vai atrás, e ele então faz o quê? Ele amplia a área seca e que poderá ser depois colocada em disposição de culturas, de plantações, de produção de alimentos, para abastecer aquela área, aquela região toda. O que era um Pantanal se transformou numa área agricultável. Então, em pequena escala, esse é um exemplo. Não é que a função dele, ele vai nascer porque ele tem que cumprir a ambição de ficar milionário. Não, ele carrega essa vontade, essa inclinação, essa operosidade. A riqueza será um resultado. Mas vamos pensar, por exemplo, na aventura de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo queria descobrir, estudou vários manuais antigos que falavam da existência de outro continente, e leu outras referências, e tinha o sonho de procurar um outro ambiente onde ele pudesse desenvolver uma civilização nova. Ele consegue o patrocínio dos reis espanhóis, consegue lá as caravelas que ele precisava e sai na direção que ninguém ainda tinha tomado, pelo menos naquela época, de forma consciente. E depois de navegar na direção do fim do mundo, os seus marinheiros tinham medo, porque eles achavam que o povo caía no abismo do oceano, eles achavam que o mundo terminava num prato, né? E tinham medo, quase se amotinaram, e o próprio Colombo foi tentando segurar as pontas, até que por fim, depois de muito tempo navegando, numa direção que eles achavam que nunca ia encontrar nada, alguém avista a terra. Terra! Chegam na região das Antilhas, hoje a região lá de Cuba, Haiti, descobrem um novo continente, uma nova área. E Colombo começa a explorar, ver aquilo, informa o rei, faz 3, 4 viagens, fica milionário e acaba na miséria. Morre, acabou. Qual era a função dele? Era
pegar o dinheiro dos índios, aquela coisa, ele pegou e depois fez o quê? Nada. Mas o que deixou? A descoberta da América. Então, se você fosse pegar um outro cara lá, pega um espírito, vamos dizer assim, religioso, um espírito que vai desbravar o oceano. Não, eu vou ficar orando, vou pedir ao Senhor que nos dê uma visão, que nos leve. Não ia sair da Espanha, não ia sair de Gênova. Precisava ter arrojo, coragem, determinação, empenho. Então, os espíritos encaminham para determinados pontos aqueles que são assim. Tem defeitos? Claro que tem. E pode até causar calamidades, como o texto diz. Podem matar algumas pessoas, como no exemplo do André, os índios provavelmente não gostaram, porque tiveram a presença do homem branco, alguns foram mortos, outros sofreram doenças que não existiam ali na região. Então houve um transtorno, uma calamidade, mas os espíritos utilizam isso para levar o progresso. Eu acho que outro bom exemplo que é o de Alexandre. Alexandre o Grande, que era um conquistador, ele conquistou toda aquela região do Mediterrâneo, foi entrando na região, né, mais do Oriente. Ele matou muitas pessoas, sim, mas conforme ele conquistava, o que ele fazia? Ele levava todo o conhecimento da Grécia, todo o pensamento, a língua. Então ele foi transformando esses locais e levando tudo isso a diversos povoados ali da região. E com isso eles vão mais rápido. A evolução chega mais rápido a esses rincões, porque de verdade os bonzinhos ficam em casa. Os caras assim que são muito, não sou politicamente correto, eles não ousam. E é a ousadia em muitas circunstâncias que faz com que as coisas melhorem, não é? Tem um preço? Tem um preço. Cada um será responsável pelo preço que vai infligir, mas é uma forma de colocar alguém com determinadas virtudes no local para fazer aquilo que outros talvez não estivessem interessados em fazer. Ou que fosse levar muito mais tempo, né? Agora, dentro dessa mesma pergunta, Kardec faz uma outra, né, Solange? Vamos lá. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é estranho ao bem que delas pode resultar, visto que não visava senão um objetivo pessoal. Porém, essa pessoa aproveitará desse bem? Olha só, é muito parecida com a pergunta do pai e da mãe que não fizeram nada para o filho e o filho se tornou boa pessoa. Aquele que é instrumento dessas calamidades, aquele que é o invasor, aquele que é o que vai arrancar o Pantanal, ele não está muito aí não. Se isso vai gerar um bem coletivo, se vai produzir o futuro, ele só está querendo o ganho dele. É a primeira afirmativa, e é verdade. Ele não estava visando um objetivo que fosse coletivo, ele estava visando apenas o bem-estar pessoal dele, a fama, a riqueza, o poder. Aí Kardec pergunta, apesar disso, ele vai aproveitar deste bem que veio em decorrência do seu arrojo, da sua coragem, isso vai aproveitar para ele? É a pergunta de Kardec que a gente vai ver agora a resposta. Cada um é recompensado segundo suas obras, o bem que quis fazer e a retidão de suas intenções. Ou seja, se ele quis fazer o bem, naquilo que ele estava preocupado em fazer o bem, ele poderá ser beneficiado. Mas se ele não quis fazer o bem, se ele não se preocupou com ninguém, se ele foi cruel, se ele foi uma criatura que não mediu consequências para atingir seus objetivos, ele não poderá se beneficiar disto. Ele apenas terá que pagar o preço de ter sido daquela forma. Porque você pode drenar um pântano, mas você não precisa drenar o pântano à custa da escravidão dos outros, de chicoteá-los, de deixar que morram insalubres e doentes, de não cuidar dos que ficaram enfermos por causa dos insetos. Não, você pode ajudá-los, você pode arrumar um outro sistema para fazer isso, para que isto possa chegar a mais pessoas. Então, o indiferente que não semeia, não colhe. É a mesma regra. Então, agora, aquele que faz alguma coisa com um objetivo, que mesmo que tenha vaidade por detrás, mesmo que tenha certa ambição, ele também está procurando, no seu íntimo, uma coisa que seja boa para muitos, este será também aquinhoado com algo positivo. E aí é que a gente vê este equilíbrio da justiça do universo.
E logo a seguir, nessa questão, tem a resposta, tem um comentário de Kardec. Vamos lá. Vamos acompanhar o comentário de Kardec. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, essas ocupações são proporcionais ao grau do seu progresso. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos propícios. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, os aglomerados, as cidades e os povos, dos quais são os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Os espíritos vulgares se misturam às nossas ocupações, aos nossos divertimentos. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam, nos sofrimentos e nas angústias, o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes os meios de avançar. Se eles fazem o mal, é por despeito ao bem, do qual não podem ainda gozar. Então, com essa resposta e esse comentário de Kardec, nós entendemos que cada um será colocado pelo mundo espiritual naquele ponto, naquela condição em que melhor possa produzir. O bem que ele fizer com o intuito no bem será atribuído a ele. O mal que dele surgir porque ele não quis ser cuidadoso também será atribuído a ele. Porém, todos os espíritos, e ele cita aqui os que fazem as tempestades, são espíritos que estão produzindo alguma coisa mesmo sem saber. É como quando você está precisando melhorar a cultura, a produção da sua cultura na lavoura, e você espalha um fungo na terra, porque aquele fungo vai se misturar com a raiz daquela planta, e a planta vai crescer viçosa, porque vai haver uma simbiose entre as micorrizas e a planta que vai se alimentar do que o fungo produz. Então, você está usando um fungo que é apenas um ser em processo evolutivo ainda primário para fazer com que o resultado seja bom. Essa é a maneira pela qual os espíritos também que governam a vida fazem com que a humanidade avance, utilizando cada um naquilo que mais seja útil à sua inclinação, a sua evolução, que vai desde os que governam as nações, espíritos responsáveis pelas nações, cuidando da evolução daquele grupo social, até aquele espírito familiar dentro de casa, ou aqueles espíritos imperfeitos que estão aprendendo com a cabeçada que dão a se tornarem melhores. Né? Muito interessante tudo isso, como que Kardec recebe as orientações dos espíritos a esse respeito. É isso mesmo, cada um tem a sua função. E nós encerramos esse tema, esse belo tema, e no programa que vem, no Espiritismo Sem Mistério, nós já estamos abrindo caminho para um outro tema, falando dos reinos minerais, vegetais e etc. Vamos adiante e contamos com você conosco na próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente. Um grande abraço. Até lá. Até.